no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Nós temos uma parábola aqui um tanto bem conhecida nas igrejas. Acredito que todos os pregadores, pastores já leram essa passagem e pregaram não mais que poucas vezes, mas muitas vezes. Mas no versículo 11 Jesus disse: E um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Mas poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Que o nosso Senhor possa nos dar conhecimento, sabedoria para falar apenas do que é dele. Amém, irmãos? Amém. É impressionante quantas oportunidades são descartadas, jogadas no lixo, como as pessoas banalizam chances vindas exclusivas para cada um, uma herança sem esforço, preparadas lá dos altos céus, um presente particular. O fim destes não é diferente deste filho mais novo, desta parábola relatada apenas no Evangelho de Lucas. A conhecida parábola do filho pródigo. Filho pródigo, uma pessoa prodígia, é aquela que desperdiça de forma desmedida um esbanjador. No entanto, como o mal tem capacidade de convencimento, de afastar as oportunidades apresentadas, sempre assim, para uma vida abençoada de trabalho, de cultura, honesta, de respeito ao próximo e temor a Deus, que são predicados para poder compreender e absorver tempo que Deus nos dá de forma benigna. Oportunidades é sempre relacionada ao tempo favorável de cada um. São bênçãos particulares, exclusivas. É um erro, irmãos, é um pecado achar que as oportunidades sempre serão como uma fonte inesgotável, sempre à disposição para uso e esbanjamento, quando bem entender. Hebreus 3:13 diz: Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Eclesiastes 3:1 diz: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Confira esses 2 versículos, aprecie, entenda e coloque como exercício para o seu dia a dia, para que você não se endureça pelo engano do pecado e entenda que tudo tem tempo determinado e há propósito de Deus em relação ao tempo debaixo do céu. Olha que interessante atentar para isso. O tempo de cada um de nós deve ser remido, aproveitado, juntar oportunidades sempre como únicas e mediante a graça de Deus por nós. Remir é uma compra, é um resgate de um mau emprego para um bom emprego. Se estacionarmos no conhecimento e na obra, o tempo não para também. Você pode parar de fazer, mas o tempo continua. As oportunidades e o tempo determinado para exercitar as suas tarefas passam, embora você pode não exercitar.
Paulo diz, Efésios 4, 23, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Se ficarmos ociosos, a dívida de que não ter feito será acumulada no tempo que deixamos de fazer a obra. A ociosidade é uma dívida acumulada, porque o que é para ser feito é para você fazer. Porque devendo, isto é dívida, já ser mestre no tempo, ainda não eram. Hebreus 5:12. O tempo certo de cada um indica a ocasião conveniente, oportunidade de bom uso em cada instante, não desperdiçar o nosso precioso tempo com coisas inúteis, coisas improdutivas, portar-se como vigilante na atalaia, aquele que espera as respostas das oportunidades que Deus oferece, atente ao tempo e o momento que Deus doa, entrega e abre as portas para você. As coisas daqui que não nos elevam a Deus devem ser descartadas no espírito de sabedoria. Não podemos usar tempo precioso, meus irmãos, com coisas inúteis, sem futuro. Pode parecer estranho, mas quando temos discernimento da missão de salvos, entenderemos o preço do resgate da nossa vida na cruz, que inclui o nosso bom uso do tempo oportuno que o Senhor nos dá e que é dele. 1 Pedro 3:10 diz assim, porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreia sua língua do mal e os seus lábios de falarem engano. Envolve tempo, envolve atitude. Falatórios tornam os dias ainda piores. Lembra-se que todos os dias sobre a face da terra se tornaram maus. Lembre-se, o mundo está no maligno. Você salvo não está no maligno. No mundo dos dias maus, você não deve pertencer. Seu resgate já é operado por Jesus. Peregrinos e passageiros, numa terra estranha, o mundo deve ser estranho para você, e você deve ser estranho para os mundanos. Não se acanhe ser diferente. Se você é estranho para o mundo, não tenha receio de ser estranho para eles também. E acham estranho não concorrerdes com eles no mesmo desenfreamento de dissoluções, blasfemando de Deus. Desenfreamento é vida desregada no tempo que eles aproveitam sobre essa terra, com coisas inúteis, com seus deleites. Tem crentes que pedem coisas para os seus deleites e Deus não dá. Então, meus irmãos, o bom tempo que Deus nos dá, devemos pedir as coisas que Deus se agrada. Nós devemos nos comportar, por exemplo, como os patriarcas nas terras estranhas, como nós vemos em Hebreus 11:13. Todos estes morreram na fé, todos, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, creram-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O que é abraçar uma coisa que ainda não está? Dá para você entender? Os patriarcas abraçaram pela fé, creram pela fé. Então eles alcançaram como peregrinos na terra a graça de Deus. Seja assim conosco também. Amém, irmãos? O tempo é único para os bons e para os maus. Já disse isso para os irmãos. A chuva cai para os bons e cai para os maus. O sol raia para os justos e para os injustos. O alimento nas mesas são para os limpos e para os imundos. O ar que respiramos é o mesmo que os presos, os doentes nos hospitais e os maldosos também respiram. Mas o tempo, a chuva, o sol, o alimento e o ar são elementos
de uso grato a Deus no coração dos salvos. Ele se faz diferente para quem recebe. A chuva é uma só, mas para quem recebe, o comportamento é diferente. Enquanto uns blasfemam, outros dão graças. Assim é, dar graças todos os dias evita desperdício. A ingratidão é um desperdício. Jesus disse em Mateus 5,45, porque faz com que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Só que quem recebe a chuva, só que quem recebe a luz do sol, tem diferença. Uma das coisas que as pessoas mais fazem é desperdiçar. É nato isso do homem. Desperdiçam de tudo, coisas básicas. Fazem lixo de coisas aproveitáveis. Fazem lixos de roupas e sapatos que ainda servem para uso. Fazem lixo de suculentas sobras de alimentos. Fazem lixo da natureza que Deus nos deu. Fazem lixo a água. Fazem lixo a vida que Deus nos dá. Na verdade, irmãos, o homem gosta de lixo, porque quando ele não tem Cristo, ele gosta do lixo. Ele come aquela porca que volta ao lamaçal, o cão que volta ao vômito. É muito sério isso. Embora nojento, mas nós precisamos de saber que a nossa natureza é assim. E isso é desperdício. Se não formos fiéis e cuidadosos nas coisas que estão nas nossas mãos, como é que vamos receber as maiores? E disse Jesus, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é infiel e injusto no muito. De pouco em pouco, o homem é um potencial gerador de entulho e ingratidão. Fazem omissão do futuro que nunca lhe faz falta ao seu parecer. Lançam fora as oportunidades da vida, desperdiçam tempo e talento que Deus dá. Depois ainda vai reclamar, lamentar da vida. Deixar de fazer por preguiça ou omissão tem peso semelhante ao desperdício. A preguiça em si só é um desperdício de tempo e de utilidade. Deixam de ser úteis quando poderiam ser úteis. Quando deixamos de fazer, jogamos oportunidades fora a nós reservadas. Deixar de ler, deixar de orar, deixar de visitar os necessitados, participar das reuniões, deixar de participar das reuniões é desperdiçar oportunidades que talvez nunca mais serão acrescentadas em outras chances. Cada oportunidade desperdiçada é uma oportunidade perdida que nunca mais volta. Pense nas oportunidades que o Senhor já te apresentou e você não fez uso dela. Quantas pessoas não podem mais visitar os seus pais porque eles não estão mais aqui conosco? E agora? Sendo que quando estavam, deixou de cuidá-los, deixou de fazer companhia por puro desprezo, negligência e preguiça. Nos dias de hoje, talvez não seja exagero dizer que boa parte da nossa cultura seja tolerante com a preguiça, com os que deixam de fazer o que deveriam. Ter um ar de esperteza e de boa vida, um bom vivã, sonolento, cai na graça do homem, do povo. Antes era um comportamento condenável. Os pais educavam os filhos a não dar oportunidade à ociosidade e à preguiça. Hoje é muitas vezes considerado um traço de caráter bom, cada dia mais aceito entre os homens. Isso já é o avanço dos dias maus. De grave vício, passou a ser um comportamento elegante entre os homens, dos espertos, cheias de vantagens. Onde come o trabalhador com seu suor, também come o preguiçoso por razões sociais, dizem os homens. Segundo Tessalonicenses 3, e versículo 8 diz, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Versículo 12 diz,
A estes tais, porém, mandamos e exortamos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam do seu próprio pão. O Senhor quer e precisa de servos com mordomia responsável, servos que cuidam, servos que multiplicam, servos que compartilham tudo que Deus nos dá. Desperdiça-se hoje também o tempo do cuidado com as pessoas que mais precisam de nós. Não podemos virar os rostos e nosso corpo para eles. Um afeto, uma palavra de encorajamento oportuno, coisas que achamos que não fará diferença, sim, faz muita diferença. Esquecemos que o mundo precisa de servos. Servir, irmãos, é um privilégio que Deus nos deu. Por isso, uma das formas para se aprender o caminho do amor ao próximo não é economizar atenção ao próximo. O desperdício faz parte do dia a dia de gerações contínuas e significa perda desnecessária. Aprendemos aqui com um pródigo, com o filho pródigo, como não se deve viver e nem desperdiçar, jogar no lixo os relacionamentos, como desprezou o pai e o próprio irmão, e os bens que foram adquiridos com bastante sacrifício do pai. Por isso, nossa lição de hoje é esta: não podemos desprezar o que o Pai nos dá. Nós não devemos tomar decisões precipitadas na nossa vida, como nós vemos em Lucas capítulo 15, versículo 12 e 13. E o mais moço deles disse ao pai: dá-me parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. Isso o pai já dividiu a herança antes da morte. E por poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra bem distante, longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo arregaladamente, isto é, dissolutamente, inconsequente. Essa parábola, irmãos, ela tem serventia como alerta para todos nós, para vermos como nós estamos cuidando do que Deus nos colocou nas mãos. Ore com qualidade. Não peça em suas orações coisas que vai te descompromissar com o Senhor e com a sua edificação no Senhor. Não vai ser atendido. Tiago 4, versículo 2 em diante diz: cobiçais e nada tendes. Matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar em vossos próprios deleites. Nunca se deixe iludir pela autossuficiência. Isto é uma loucura. Sabe por que as pessoas querem ser autossuficientes, irmãos? Para não precisar da ajuda de Deus, para não precisar do tempo de Deus, para desperdiçar o tempo e as coisas como se fosse fruto de si só pelos seus próprios esforços. E Jesus disse em 12 e 15 de Lucas: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E Jesus contou uma parábola de um homem que ficou rico, de uma herdade de um homem rico que produziu muito na vida, versículo 17 e 21 em diante. E ele confabulava, pensava em si mesmo: que farei? Não tenho nem onde armazenar o que eu vou recolher. Então ele disse: vou construir mais celeiros, e edificarei outros maiores, e ali vou amontoar, recolher todas as minhas novidades e os meus novos bens. Então eu vou dizer à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos e muitos anos. Agora então pode descansar, folgar e dormir. Comer, beber e dormir. Mas Deus disse a ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que você tem preparado para apresentar a Deus? O que tinha no celeiro, meus irmãos, não servia para apresentar a Deus. Assim, aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus,
ou diante de Deus. Não confie no seu parecer. Não confie nos seus propósitos. Não deixe você mesmo guiar a sua vida. Não subestime a voz do Senhor. Se Ele ainda não te chamou, é porque você ainda está nessa terra. Porque um dia Ele vai te chamar. O que tem para apresentar para Ele? Devemos aprender a ouvir com o que não concordamos. Atitudes de servos obedientes podem evitar morte e ruína. Podemos aprender com o exemplo do que aconteceu com os outros nas piores das suas situações. E isso também pode acontecer conosco. A palavra do Senhor é pregada nos púlpitos, falada pelos pais e irmãos. Todos nós precisamos dar crédito à palavra de Deus, porque um dia vai ser cobrado tudo isso. Provérbios 14 e 12 diz: há um caminho que parece bom, que parece direito ao homem, mas o fim dele são os caminhos da morte. Não confie no que você tem como parecer, se não for da fonte da palavra de Deus. Você lembra de Sansão? Sansão foi um homem, promessa de Deus, um nazireu de Deus. A nação de Israel estava num ciclo horrível ao longo do livro de Juízes. Israel se afastou de Deus. Deus enviava para eles, sobre eles, juízo. Quando clamavam ajuda, Deus ajudava. E esse ciclo repetiu por muitos anos. Cerca de 250 anos passaram até a morte de Josué, até chegarmos a esse personagem chamado Sansão. Quando você ouve o nome de Sansão, o que vem à sua mente? Pensamos em tantas vidas desperdiçadas. Muitas pessoas são verdadeiros Sansões modernos. Pessoas com tanto potencial para ser usados por Deus, mas por uma e outra razão, ou tantas razões que aparecem, eles desperdiçam o tempo das suas vidas. Quando crianças, não podem medir o tempo, então se releva. Quando jovens, acha que tem tempo para tudo, ainda é jovem, vai ter muito tempo para pensar o que fazer e obedecer. Quando adultos, perceberam que o tempo passa. Depois, quando velhos, perceberam que o tempo já passou e nada fez. Foi-se mais uma vida. Foi-se mais uma vida. É o vapor da vida em ação. Este é um engodo ao longo de uma vida curta e efêmera. Como disse Moisés em Salmo 90 e 12, ensina-me a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Precisamos da ajuda do Senhor. Verifique como somos dependentes do Senhor. Uma vida desperdiçada não é aquela de um missionário, de um pregador, que morreu em qualquer lugar deste mundo, e poucos dão valor a isso, assassinado por fundamentalistas. Isso não é uma vida desperdiçada. O desperdício é quando passamos toda a nossa jornada juntando para depois achar que vai poder descansar em paz, com as suas conquistas materiais, com os frutos de trabalho que às vezes duram 20, 30, 40, 50 anos, para depois gastar em poucos anos, isto quando pode gastar. Veja a parábola que nós vemos, acabamos de falar para você. Uma vida em desperdício é investir neste mundo, sabendo que não vai levar nada daqui, que daqui nada se leva. Alguém tem dúvida disso ainda, irmãos? Quem é que leva alguma coisa dessa vida? Uma vida em desperdício, meus irmãos, não é juntar tesouros no céu. Jesus disse isso. Mas ajuntai tesouros no céu, onde a traça não corrói, onde ninguém rouba. Jesus disse isso desde o início. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões vêm, minam e roubam. Mateus 6:19. A Bíblia, esta que está aí com você, esta quase 2.000 folhas, é a palavra de Deus.
Hoje de manhã nós falamos que as pessoas zombam deste livro escrito no papel. Mas para você que crê, não é um mero papel, é a palavra de Deus. Amém? Este livro é a fonte da palavra de Deus. É a fonte da sabedoria que o homem precisa. Compara o corpo humano a uma tenda, uma habitação provisória. Este corpo é como uma barraca armada, aquelas que armam em camping, uma habitação frágil e temporária para abrigar a alma. 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. É frágil, mas é santo. É de vida curta, mas é santa. Porque tudo que Deus santifica torna-se eterno. Você está preparado para conversar sinceramente com Deus? Seu corpo é uma habitação cedida, uma habitação arrendada. Não nos pertence, não ficaremos nele para sempre, mas nos foi cedido por Deus, que é o proprietário de todas as coisas. Você conhece as cláusulas para o uso dessa habitação provisória cedida a você? Confire na Bíblia. Está na lei da vida, na palavra de Deus. Você tem cumprido e honrado as cláusulas e prestado contas a seu Criador, nosso Deus? Tem mantido a casa limpa de pecados? Tem pago as contribuições que lhe foi dado, ou as atribuições que foram lhe dadas? Isto é, tem ouvido Deus, tem amado de todo o seu coração, tem amado ao próximo como a ti mesmo, tem sido fiel? João 14:23, Jesus responde: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele. Viveremos em função daquele que guardou. Isto é viver para ele. E faremos nele morada. O Senhor vive para nós e faz morada em nós. Por mais frágil, por mais descartável que seja esse corpo, ele é propriedade do Senhor. Você está em dívida com ele? Tem atrasos ou nunca pagou essa concessão através da morte de seu filho na cruz? Ainda não foi resgatado? Tem trancado a porta de tua vida para ele? E tem o deixado de fora sempre para fazer o que quiser desta casa que ele te cedeu um dia? Amigo, esta vida é um período probatório. Sabe o que é probatório? Probatório é o período que serve de prova. Para buscar e conhecer a Deus através de Jesus Cristo, a quem Ele enviou a este mundo, colocar Deus de lado, de fora da moldura da nossa existência, é o maior de todos os desperdícios incalculáveis. Este é o maior, uma tragédia, uma loucura. Tens noção e temor? Porque no momento em que a vida terminar neste frágil corpo, Ele que é proprietário e a quem devemos prestar contas, nos trará a sua presença para o acerto de contas das coisas escritas no livro da vida de cada um de nós. Porque ao pó nós tornaremos, porque foi de onde nós viemos. Deus emprestou o pó para fazer de nós matéria orgânica e ao pó nós vamos voltar. Ele deu e lhe recolhe. Você deve ouvir o chamado de Deus e responder ao seu evangelho de misericórdia e amor enquanto você pode. Apocalipse 3, versículo 20 em diante diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. É a ceia espiritual do Senhor. Ao que vencer lhe concederei
que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Aprenda da palavra de Deus sobre o que Ele preparou para reparar a casa. Fazer vida para dentro dela, entrar, vindo Ele mesmo, habitar conosco. Isto é possível. Jesus morreu por isso. É a promessa, e a promessa de um novo corpo transformado, e um novo céu e uma nova terra para aqueles que deixarem esse corpo, salvos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Posso te dizer, para você que está aqui hoje, para você que vai ouvir esse sermão, evite desperdícios para a vida eterna. O filho mais novo teve tempo de se arrepender e voltar ao aprisco e ser recebido de braços abertos pelo Pai. E o que te garante, quanto tempo você tem ainda para desprezar, para desperdiçar, para negar, para não dar a oportunidade de Jesus Cristo fazer morada em você? Quanto tempo você tem? Eu não sei do meu, acredito que ninguém sabe, mas você também não deve saber. Então, enquanto tem tempo, faça do seu tempo um tempo precioso. Não desperdice o seu tempo. Deixa Jesus entrar. Amém? Uma boa noite a todos.